Nós temos repercutido aqui no canal o aumento para as aposentadorias e pensões. E por conta disso, estamos recebendo uma enxurrada de comentários de pessoas insatisfeitas com o aumento dado pelo governo, tanto no salário mínimo, bem como para as aposentadorias em geral. Em razão disso, eu vou mostrar para vocês na tela do seu dispositivo qual seria o valor ideal que todo aposentado e pensionista deveria receber como salário mínimo. Não estou falando nem das pessoas que ganham acima do mínimo. E logo no início aqui já faço uma provocação de quanto deveria ser o salário mínimo dos aposentados. Vejamos, aposentados que recebem com base no salário mínimo deveriam ganhar, pasmem todos vocês, R$ 6.294,71 ou 4,45 vezes o valor do salário mínimo projetado para o ano de 2024. Se considerássemos o salário mínimo atual, que está em R$ 1.320, seria 4,76 vezes o valor que é pago atualmente pelo governo brasileiro. Olha a diferença que você perde aqui com isso. Veja, o ideal seria isso aqui, quase R$ 6.300. Entretanto, você recebe apenas R$ 1.320. E é por isso que nós temos a situação econômica e toda essa situação de miserabilidade da população brasileira. O pagamento das aposentadorias com o novo valor já deve ser feito em fevereiro do ano que vem. Contudo, bem abaixo do valor que aposentados e pensionistas merecem, muito abaixo. E é por isso que vocês estão comentando aí em meus vídeos, né? Todo mundo insatisfeito com esse aumento dado pelo governo. Isto porque aposentados, pensionistas e pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, que é um benefício pago a idosos e pessoas com deficiência, deverão receber o valor de apenas R$ 1.412 como salário mínimo no ano de 2024. Então esse aqui será o valor das aposentadorias e pensões para o próximo ano para aquelas pessoas que recebem com base no piso nacional. Esse valor representa um aumento de apenas R$ 92 em relação aos atuais 1.320. Considerando aqui o atual salário mínimo, ele vai passar para R$ 1.412. Então nós vamos ter aqui um aumento de apenas R$ 92. De fato, é muito pouco para a maioria absoluta da população. E como o governo chegou ao novo valor do salário mínimo para 2024? Vou te explicar isso agora. Veja, para definir o valor das aposentadorias, pensões para o próximo ano, daquelas pessoas que recebem com base no mínimo, o governo levou em consideração os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, dos últimos 12 meses até novembro deste ano, e o índice de crescimento real do Produto Interno Bruto, que é o PIB brasileiro dos 2 anos anteriores. E como isso foi feito? Preste atenção aqui. Conforme matéria publicada no jornal Valor Econômico, cujo link eu vou deixar na descrição do vídeo, o INPC acumulado até novembro foi de 3,85%. E o PIB de 2022 foi de 3%. Com isso, o seguinte cálculo é feito. Preste atenção aqui. 1 mais o PIB de 2022 multiplicado por 1 mais o INPC multiplicado pelo salário mínimo, que é de R$ 1.320.
Então basta você pegar os dados, busque aí as informações referentes ao INPC, 3,85% mais o PIB de 2022 multiplicado por 1 mais o INPC, e aí no final você multiplica pelo salário mínimo. Esse foi o resultado que o governo chegou após esse cálculo. E aqui é importante relembrarmos o aumento prometido pelo governo para o ano de 2024 aos aposentados. O valor de R$ 1.412, que será o salário mínimo para o próximo ano e servirá de base para os aposentados e pensionistas, ficou abaixo dos 1.421 que o governo havia prometido. Esse valor previsto na política de valorização do salário mínimo acima da inflação e pela proposta de orçamento que foi enviada pelo governo ao Congresso Nacional em agosto. O governo enviou ao Congresso Nacional essa proposta lá no orçamento que foi enviado ao Congresso Nacional, e nessa proposta previa o valor do salário mínimo de R$ 1.421. Mas, depois de fazer as contas com calma, o governo percebeu que o valor ficaria em apenas R$ 1.412. Isto porque aqui nós estamos arredondando. Na realidade, ficou um pouquinho abaixo ainda de R$ 1.412. E aí, respondendo aqui a nossa provocação inicial, qual seria o valor ideal para aposentados e pensionistas que recebem com base no salário mínimo? Qual seria esse valor ideal? Vamos nos valer para responder a essa pergunta de dados publicados pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O DIEESE faz todos os meses um cálculo a fim de verificar o preço da cesta básica de alimentos em 17 capitais. O DIEESE vai lá e faz essa pesquisa, esse cálculo em 17 capitais do Brasil, e a partir dessa pesquisa ele também calcula qual seria o salário mínimo ideal no país para cobrir despesas básicas. Vejam, gente, despesas como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Veja que eu estou citando aqui apenas as despesas básicas e, óbvio, está aqui a previdência. Segundo o DIEESE, o salário mínimo em novembro, considerando como base, o mês de novembro, deveria ser de quase R$ 6.300. R$ 6.294,71. Ou seja, 4,77 vezes menor do que o atual salário mínimo fixado em R$ 1.320. Muito, muito abaixo do que de fato deveria ser. Veja, para uma pessoa que deveria, para cobrir as despesas mínimas, ganhar 6 mil e atualmente ganha apenas R$ 1.300, olha a diferença entre a realidade e o que de fato deveria ser. Por isso que nós temos que lutar cada vez mais por políticas públicas de valorização da sociedade. Quando eu observo que a pessoa que deveria ganhar R$ 6.300 ganha apenas R$ 1.320, e aí eu vejo o Congresso Nacional aprovando 4,9, salvo engano, bilhões de reais para serem gastos, sabe com o quê? Com políticos fazendo festas e propagandas para tentar enganar mais uma vez a população. Porque é para isso que serve o fundão eleitoral. É só para isso. Para os políticos tentar mais uma vez permanecer no poder
e não largar as mordomias. É somente para isso. Ao invés de pegar esse dinheiro e distribuir entre a população que precisa, são aposentados e pensionistas, o governo vai, libera esse dinheiro, aprovado pelo Congresso Nacional. Se eu fosse um deputado, se eu fosse um senador, eu teria vergonha de participar disso. Eu teria vergonha de prestar a um papel desse, aprovar uma quantidade de dinheiro dessa para que os políticos façam festas em suas cidades, em seus municípios, enganando a maioria da população para tentar se eleger ou se reelegerem e com isso se perpetuarem no poder. É um absurdo, é asqueroso, é um escárnio o que esses políticos fazem com a sociedade. E ninguém se manifesta, ninguém se indigna com isso. Nós temos que nos posicionarmos a esse respeito. Senão, é como se estivéssemos aceitando tudo isso e eles continuarão nadando de braçada nesse mar de mordomias que eles têm constantemente. E você, o que achou de tudo isso? Repercuta abaixo nos comentários a sua indignação sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.